Pessoal, então aí, na aula anterior, a gente viu sobre a Mesopotâmia, né? A gente viu algumas coisas sobre a Mesopotâmia. Então, o que vocês têm que fazer? Agora, vocês precisam preencher esse quadro aqui com informações sobre a Mesopotâmia, que vocês vão precisar fazer uma pesquisinha, né? Porque nem tudo eu falei no vídeo, vocês vão ter que começar a ficar um pouquinho mais independentes. Então, eu dei uma contextualizada geral em relação à Mesopotâmia na aula anterior, e aqui vocês vão ter que procurar preencher essas informações, tá? Por exemplo, o que? Vocês vão ter que colocar o que a gente estudou, né? Onde que aconteceu, que existiu a Mesopotâmia, em que época que existiu. Aqui sobre a geografia, vocês vão ter que pesquisar um aspecto geográfico importante da Mesopotâmia e colocar aí um só. Lembra que só tem um pontinho? Então, vocês vão colocar um pontinho só. Em relação à política, vocês vão ter que colocar 4 coisas, tá? Tá vendo que tem 4 pontinhos? Então, vocês vão ter que colocar 4 aspectos políticos importantes da Mesopotâmia. Fácil também, certo? A gente falou um pouquinho na aula e tem alguns outros aspectos bem simples. Nas questões econômicas, vocês vão ter que citar três questões econômicas, tá? 3 aspectos econômicos da Mesopotâmia. Qual era a principal atividade? Como que era a forma de trabalho? Quais eram as outras atividades? Coisas nesse sentido. Em relação à sociedade, vocês vão descrever para mim quem eram os grupos superiores, né, os grupos ricos. Pode colocar aí na frente quem eram os grupos intermediários e quem eram os grupos inferiores. Até vou deixar um espacinho maior aqui, porque pode ser que vocês venham a precisar, dependendo do tamanho da letra. E por último, os grupos inferiores. Em relação à cultura, vocês vão destacar aí quais realizações que eles tiveram. A gente falou bem sobre a cultura. Podem falar sobre religião, sobre ciência, sobre direito, tá? Sobre escrita. São coisas que eles desenvolveram bastante. Depois que vocês preencheram esse quadro, a gente tem a aula de fato de hoje, né, que é a aula de número 45, que é a atividade complementar número 2. Aqui na atividade complementar de número 2, a gente tem 19 perguntas sobre a Mesopotâmia, tá? Então a primeira pergunta é: quando começou a história da Mesopotâmia? Em qual desses anos aqui que a história da Mesopotâmia teve início? No ano 4000 a.C., no ano 5000 a.C., no ano 3000 a.C. ou no ano 2000 a.C.? E a segunda pergunta, que é para fechar, né, já que teve um início, tem que ter um fim: quando terminou a história da Mesopotâmia? No ano 529 a.C., tá? No ano 539 a.C., no ano 639 a.C. ou no ano 649 a.C. Questão número 3, né? Em qual país atual se encontra a Mesopotâmia? Eles se encontram no Irã, eles se encontram em Israel, eles se encontram na Islândia ou no Iraque? Qual desses países aí em que hoje em dia existiu, que um dia existiu a Mesopotâmia? A Mesopotâmia hoje, ela ficaria em qual desses países se ela ainda existisse? Já a questão número 4 pergunta: o que significa a palavra Mesopotâmia? Então, a palavra Mesopotâmia, ela significa região entre rios, região entre árvores, região entre estrelas ou região entre mares. O que significa essa palavra Mesopotâmia? Questão número 5. O que era uma cidade-estado? Era uma fortaleza? Era um mini-reino? Era um grande reino? Ou nenhuma das anteriores? O que era isso? Quando eu falo de cidade-estado, eu estou falando de quê? De uma fortaleza? De um reino? De um grande reino? Ou de nenhuma das anteriores? Aí a questão número 3 pergunta assim: se na Mesopotâmia existissem 50 reis ao mesmo tempo governando a Mesopotâmia, quantas cidades iriam existir? Algumas cidades, né? Deixa eu só consertar aqui. Algumas, 50 cidades ou 2, ok? Prestem atenção nisso. A questão número 7 é uma questão de lógica. Qual parte da cidade-estado mesopotâmica servia para proteção? O palácio, as muralhas, as casas ou o zigurate?
qual dessas casas servia para a proteção, certo? Qual dessas partes servia para a proteção da cidade-estado mesopotâmica. Já a questão número 8 perguntava qual era a parte da cidade-estado mais importante do ponto de vista religioso. Era um palácio, era a muralha, as casas ou o zigurate. Já a questão de número 10 pedia para vocês colocarem, né? O que os mesopotâmicos plantavam disso aí que está escrito embaixo. Eles plantavam trigo, eles plantavam cevada, eles plantavam centeio ou todos os anteriores, ok? Questão número 11. Quais animais eram criados pelos mesopotâmicos? Os bois, os jumentos, ovelhas ou todos? Quais esses animais eram criados? Tá? Questão número 12. O que os mesopotâmicos vendiam para outros povos? Então, o que eles tinham ali da Mesopotâmia em muita quantidade que eles vendiam para outros povos? Lã, metais, ouro ou lenha? O que eles vendiam para os outros povos? Tá? Questão número 13. Era um membro das classes ricas o filho do rei, o sacerdote, o alto funcionário ou todos os anteriores? Qual dessas alternativas aí que responde a pessoa que pertencia, que caracteriza a pessoa que pertencia ao grupo anterior, tá? Já a questão de número 14 perguntava: o trabalhador rural pertencia às classes ricas, às classes pobres, às classes intermediárias ou às classes boas? Qual dessas alternativas aí que compreende a resposta correta? Já a questão número 15 perguntava: era um representante das classes pobres? Ou seja, qual desses 4 aí que eram pobres? O escravo, o rei, o artesão ou o comerciante? E a questão número 16, era um representante das classes intermediárias? O escravo, o rei, o artesão ou o sacerdote? Qual desses 4 aí que pertencia à classe que não era nem pobre e nem rica? E questão de número 17, era um representante das classes ricas? O escravo, o comerciante, o artesão ou o sacerdote, que é o cara que tomava conta da religião, tá? Questão número 18. Em uma religião politeísta, as pessoas acreditam em nenhum deus, em só um deus, em vários deuses ou nenhuma das anteriores, beleza? E questão número 19. Qual pena receberia alguém que furasse um olho de seu semelhante? Ou seja, tinha uma pessoa, tinha outra pessoa, a primeira pessoa ia lá e furava o olho da segunda. O que ela receberia como punição? Teria um dente arrancado, teria o olho arrancado, teria os cabelos arrancados ou teria o nariz arrancado. Então, pessoal, essas aqui são as 19 perguntas da aula de hoje, tá? Quem tiver alguma dificuldade, volta lá no grupo, que eu tô lá de plantão até o fim do horário, para ajudar vocês a responderem essa questão, ok?